Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitos. E mais uma vez nós estamos aqui para falar de fitoterapia. É isso aí. Então, mais um vídeo com informações, orientações relacionadas ao uso responsável das plantas. No primeiro vídeo nós falamos um pouco a respeito da parte legal, né, dos registros e da importância de você ter todo aquele cuidado necessário para fazer o bom uso das plantas. E hoje a gente vai dar sequência nessa parte que é muito importante, né? A parte mais teórica, vamos dizer assim, e na sequência nós vamos então passar para vocês muitas dicas de plantas, de frutas, de verduras, enfim, de todos os produtos de origem natural, onde vocês verão que, olha, eu estou admirado, né, da importância e da eficácia de muitas plantas, de muitos alimentos naturais que servem para combater doença. E detalhe, já tem comprovação, né, em estudos especializados mostrando que realmente eles têm poder terapêutico, ok? Então eu te convido a participar do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Assim, todas as vezes que nós postarmos vídeos relacionados a esse tema, você será notificado. Você precisa fazer a sua inscrição e também precisa ativar o sininho das notificações. E aí você vai receber, né, as notificações relacionadas ao nosso conteúdo. Toda terça e toda quinta nós vamos estar enviando para você vídeos com informações muito importantes a respeito da fitoterapia, tá bom? Então vamos lá? Vamos aqui compartilhar com vocês aqui a tela, tá bom? Para podermos darmos sequência. Como é que é? Tá aqui. Medicamentos fitoterápicos é o nosso conteúdo aqui, ok. Então, nós estamos dando sequência ainda ao tópico conhecendo a importância das plantas. E no tópico de hoje, né, a gente quer falar um pouco a respeito dos medicamentos fitoterápicos. Eu vou reduzir aqui a minha imagem para ficar mais fácil. Ok. Então, medicamentos fitoterápicos e também métodos extrativos. E nós percebemos, né, que os medicamentos fitoterápicos são obtidos pelo processo de fabricação, utilizando-se derivados vegetais, principalmente na forma de extratos e na forma de tinturas. Os medicamentos fitoterápicos também podem ser categorizados como manipulados ou industrializados. Todos eles devem seguir as boas práticas de fabricação e manipulação descritas em resoluções específicas. Isso é muito importante. Então, existem resoluções, né, que mostram a forma correta de manipular, né, um medicamento fitoterápico. Vamos aqui então passar para vocês os métodos de extração. Quais são os principais, né, métodos de extração? E a gente tem aqui a questão dos métodos extrativos o seguinte: extratos vegetais são preparações líquidas ou em pó, que são chamados extrato seco, obtidas da extração dos princípios ativos das drogas vegetais por diversas metodologias, utilizando-se diferentes solventes com o objetivo de concentrar as substâncias, aumentar o prazo de validade ou separar os ativos efetivamente envolvidos nos efeitos terapêuticos, retirando-se ou minimizando-se a presença de compostos indesejáveis. E aí a gente inicia com o primeiro método de extração, que é a infusão. Os infusos são preparados por um meio de extração que consiste em adicionar água fervente sobre a planta medicinal ou droga vegetal, mantidos em um recipiente fechado, em repouso, geralmente de 5 a 10 minutos, e depois filtrado, que é a forma correta. Então, este é o método tradicionalmente conhecido como infusão, mas tem um outro nomezinho que a gente vai falar daqui a pouco. A infusão
ela é aplicável principalmente para folhas, flores ou partes floridas, assim como para a classe de substâncias voláteis, devido a uma maior facilidade de penetração e extração dos ativos. Mas olha que coisa também muito interessante. A infusão também é popularmente conhecida como chá. O chá é uma bebida muito popular, com tradição secular, né, muitos séculos de tradição, e preparada por meio da infusão de folhas da espécie Camellia sinensis. Sabe qual é a Camellia sinensis? Então, vulgarmente conhecida pelas denominações chá branco, chá verde, chá preto, chá oolong e chá puert. Então, nós podemos perceber aqui que o sistema de preparar um chá é o método de infusão. E a denominação do nome chá se deve principalmente ao preparo do chá branco, né, do chá verde, do chá preto, do chá oolong e o puert, que são todos chás preparados pela planta, né, Camellia sinensis, ok? Então, uma dica bem interessante aí, caso vocês ainda não conheciam. Aí nós temos um outro método, que é a decocção. É um processo extrativo obtido a partir do contato da droga vegetal. Só recapitulando, né, o que nós falamos no estudo, no estudo anterior, que a questão, quando se dá o nome de droga vegetal, é toda vez que a planta ela passa pelo processo de manipulação, secagem, moagem. Então, quando isso acontece, dá-se o nome de droga vegetal, ok? Então, vamos dar sequência aqui. Então, repetindo, a decocção é um processo extrativo obtido a partir do contato da droga vegetal com um solvente. Geralmente, esse solvente é água, em recipiente fechado, sob aquecimento até a ebulição ou até começar a ferver. Trata-se de uma técnica de emprego a um número restrito de drogas vegetais. Uma vez que muitos princípios ativos presentes podem ser alterados devido ao aquecimento sob alta temperatura durante um tempo prolongado. Então, a esse método dá-se o nome de decocção. Como vocês podem observar aqui, né, tem um modelinho aqui na figura ao lado do texto. Temos um outro método que é o da maceração. A maceração é um tipo de preparação que consiste no contato da droga vegetal com o líquido extrator, a temperatura ambiente, com eventuais agitações por um determinado período específico para cada droga vegetal. Esse método é indicado para drogas vegetais que possuam substâncias que se degradam com o aquecimento. Essa técnica, conhecida como maceração do tipo estática, trata-se de um processo lento quando comparado a outros métodos de extração. Então, em resumo, o que é a maceração? Você pega uma planta, né? Você coloca em um recipiente, você pega uma mão de pilão, vamos dizer assim, né? Ou aquela mão de socar alho, né? Se for uma quantidade pequena, e você vai amassando aquela planta e acrescentando o líquido extrator, que geralmente é a água. Então, em contato, né, com o atrito do amassar a planta e mais o líquido, então você vai extraindo, né, o princípio ativo da planta pelo método da maceração, ok? Então, vamos dar sequência aqui, porque ainda tem algumas informações relacionadas à maceração. Uma das formas mais eficazes para a extração de todos os óleos essenciais e outros princípios ativos é esse, né, a maceração. Em algumas regiões do Brasil é popularmente conhecido, sabe como que? Você já ouviu falar? Garrafada, que é um processo onde a planta fica em contato com o veículo, né? Pode ser água, a gente falou aqui que o líquido extrator geralmente é água, mas pode ser álcool ou óleo também, para se dissolver e liberar o princípio bioativo. Esse processo pode durar horas, dias e, em alguns casos, até meses, dependendo da planta. Apesar de lento, esse é um método excelente para extrair todas as propriedades da planta. Então, é um método muito eficaz. Nós temos aqui também o processo da digestão. Pode ser realizado em solventes como água quente, álcool e óleo. O tempo de extração nesse método é menor que o da maceração a frio,
especialmente para os casos de bebidas alcoólicas que podem ser feitas durante 2 a 6 horas, dependendo do caso. O extrato final obtido a partir de uma digestão aquosa deve ser preservado de contaminação bacteriana ou fúngica. Para tanto, é recomendado o uso da adição de conservantes. Temos aqui um outro método de extração, que é o tubo de extração ou turbólise. Você conhece bem esse aparelhozinho aqui? Então, a gente vai... o método laboratorial, né, ele tem um equipamento bem maior, mas também pode ser feito através de um liquidificador. Então, nesse processo, utiliza-se um equipamento denominado turbolizador, onde a extração é realizada com simultânea redução do tamanho das partículas, à medida que ele vai batendo, né, a partir da moagem e da extração. O turbolizador promove a redução drástica do tamanho das partículas e o consequente rompimento das células, o que favorece a rápida dissolução das substâncias ativas diante do solvente utilizado. Então, esse aqui é mais um método de extração. E esses são os métodos que a gente queria compartilhar com vocês, tá bom? Então, são métodos simples, podem ser utilizados tranquilamente, né? Não há nenhuma dificuldade. Você só precisa conhecer principalmente a questão relacionada às plantas para que você saiba, e isso a gente vai passar para você, né? Qual tipo de planta melhor se adequa ao processo de preparo, né? Porque algumas plantas elas são mais adequadas o processo da infusão, como a gente viu, né? Que são as folhas principalmente, né? As flores também, mas existem outras plantas que mais se adequam ao processo da decocção, da maceração e assim por diante. Mas fica tranquilo, porque tem muita novidade aí no canal, a gente ainda vai passar muito mais informações para vocês e eu te espero no nosso próximo vídeo, ok? Então, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima!